Agora vamos falar de plantas, porque falando em renascimento, né, gente? Depois desse verão escaldante, tivemos dias muito difíceis, inclusive para as plantas. Como é que a gente faz as plantas renascerem agora, quando o outono chegar? Tudo bem, querido Randolph Tudo Dêncio? ótimo. Obrigado mais uma vez pelo convite. A gente que agradece. Sempre nas trocas de estação é um bom momento para a gente mudar também um pouquinho os cuidados com as plantas e principalmente observar. É o que vai fazer a diferença total. Qualquer mudança na aparência ou presença de inseto, quanto mais rápido a gente percebe e mais rápido a gente age, melhor para a planta. Precisa de atuação. A planta não vai conseguir se virar sozinha quando tem uma demanda assim, né, Randolph? Elas fazem, na natureza, lá quando ela está no meio da mata, elas fazem isso naturalmente, mas quando a gente traz para dentro de casa, que é muito importante, até para nossa saúde mental, a gente tem que fazer esse cuidado todo. Toda a parte é importante, né? De rega, de nutrição. Olha que coisinha mais delicada. É muito bonitinho. Meu Deus! E o que acontece é que a gente costuma olhar para a planta como você está fazendo, só dessa parte aqui de cima. E muitos insetos, muitos bichinhos vão atacar no verso das folhas. Ah, na parte de trás. Na parte de trás. Então, o que me sinaliza que a planta não está ficando tão legal? Ela começa a aparecer manchinha amarela, manchinha escura, e eu vou e olho o verso dela. Muitas vezes com um papel toalha, mesmo um cotonete, eu posso só colocar coisas que a gente tem em casa. Vinagre, detergente, álcool, tudo isso em pequena quantidade. Por exemplo, eu posso molhar um cotonete e limpar aqui o verso das folhas, já vai ajudar bastante. Você trouxe aqui eu coloquei o passo a passo para a gente aprender? Vinagre e detergente. A gente pode pegar aqui uma colher de vinagre. Uma só? Na verdade, vinagre duas. De álcool? Isso, duas. Todo vinagre, maçã, tudo que for incolor. E mesmo o detergente está aqui em um amarelo, por exemplo, mas se ele for neutro ou de coco, é melhor. De coco é melhor? Se não tiver, pode usar qualquer um. Então são 2 colheres de vinagre e uma de detergente. Vou colocar aqui no meu pulverizador. Tá. Esse aqui é o básico do básico, tá? Quando é uma infestação muito grande, o que é legal fazer? Até cortar a parte da planta que está mais infestada. Às vezes você tem um ataque de cochonilha, por exemplo, que é aquela, parece um algodãozinho branco. Tá tão infestado que você não vai conseguir, com a solução caseira, vencer aquele problema. Então, só vou chacoalhar um pouquinho. Para ser mais rápido, o que você faz? Corta as partes mais afetadas da planta e aí vou pulverizar. Inseticida nem pensar. Esses que a gente usa na casa, não. Tem os específicos para a planta. Tá. Então, por exemplo, aí eu fiz a minha misturinha. Da mesma forma que eu te falei de observar a planta aqui por cima, como os insetos vão estar por baixo, eu começo a pulverizar como? A parte de baixo dela. De baixo para cima. Aqui eu tenho certeza que vou atingir todas as folhas e depois eu venho por cima e continuo. Tá. Uma aplicação vai ser suficiente? Não vai. Então, uma vez por semana eu vou repetir isso até eu perceber que eliminei os insetos. Uma vez por semana. E eu posso deixar essa solução feita? Pode deixar feita. Isso aqui não vai ter nada que vai estragar ou dar algum problema. Então você ajuda a planta a se renovar com esses cuidados. Boa. Legal. Tem pergunta da turma de casa para você. Oba, muito bom. A primeira telespectadora que está com dúvidas para você, Randall, é a Maria Luísa. Vamos dar uma olhada na pergunta dela. Oi, boa tarde. Eu tenho essa violeta e ela está com essas folhas amareladas e com alguns fungos. Eu gostaria de saber como que eu poderia fazer para poder recuperá-la. Falando em violeta... Olha que oportuno que foi, né? Essa planta é muito comum, muito fácil das pessoas terem em casa. Agora... Porque ela também não é cara, né? Não, ela é super acessível, baratinha. ela é legal para dar de presente, para você comprar mesmo, deixar ali na cozinha, na janela da cozinha. Agora, a planta da nossa amiga ali, você viu, ela tá cheia de folha amarela na parte de baixo. Então, aqui, essas folhas que estão na parte de baixo são as folhas mais antigas da planta. Então, a dela ela assim, demorou um pouco para tirar, mas ainda dá tempo de você recuperar e é possível fazer isso. Então, retiro todas aquelas folhas que estão danificadas na parte de baixo e a plantinha dela está muito lá embaixo do vaso. Ela precisa fazer uma reforma geral. Então, vai pegar um dia uma bancadinha ali, vou até apertar um pouquinho assim, como ela vai fazer para tirar a planta do vaso, né? Aperto levemente a parede do vaso e aí retira a planta. No caso dela, ela comentou que ela já sabe que está com fungo. O que causa os fungos na planta é o excesso de umidade. Então, a planta tem cara que está bem antiguinha naquele vaso. É legal fazer essa reforma, trocar a terra, lavar o vaso para higienizar, porque o fungo ele está ali com excesso de umidade. Ele contamina o vaso todo, Contamina né? o vaso todo.
E na hora de replantar, ela vai deixar a planta mais perto da superfície do vaso. Então, completa de terra. Completa de terra e levanta a plantinha. Nenhuma planta deve ficar muito abaixo do nível aqui do nosso vaso. Tem que fazer a drenagem no vasinho? Super importante. Você falou uma coisa fundamental. Quando você não faz a camada de drenagem, que nem esses vasinhos têm bastante furo, tá vendo? Então aqui é difícil entupir, mas com o vaso muito antigo, pode ser que entupa. Então, pode usar umas pedrinhas, um pouquinho de argila expandida, até isopor, daquelas bandejinhas que a gente tem, que você compra no mercado. A gente já ensinou isso uma vez, eu achei transformador na vida da gente. As pessoas têm uma impressão errada que o isopor pode contaminar, soltar algum produto, ele não solta nada. A gente não vai usar aquele isopor com sangue da carne que veio do mercado, aquele não. Mas o dos frios, o que veio, os legumes, das frutas. Exatamente. Aí vou triturar e fazer a camada de drenagem e o ideal é deixar a planta sempre aqui, bem perto da superfície do vaso. Legal, boa. Obrigada, viu, Maria Luísa, pela sua pergunta. Agora chegou o momento da pergunta da Sônia Matia. Vamos ver. Oi, boa tarde. Eu ganhei essa rafes de uma sobrinha, mas ela está morrendo. Eu não sei se eu não estou sabendo cuidar. Será que tem recuperação? Ou como eu faço para cuidar dela direitinho? Essa é uma boa pergunta, né? Porque quando a gente olha uma planta que já está em sofrimento há um tempo, a gente olha para ela e fala, será que eu consigo trazê-la à vida de novo? Por isso que eu falei no início, é importante você notar e observar o mais rápido possível. Essa rafes, ela já está ali quase fazendo a passagem. Sim. Mas vamos dar uma esperança para ela da seguinte forma. O pior para a rafes é o excesso de água. Então, a rafes é uma planta super resistente, ótima para você ter na sala de casa ou no hall de entrada, porque ela vai muito bem em ambiente interno, aquele ambiente que não tem sol direto. E isso já nos diz que é uma planta de pouca rega. Quanto? Uma vez por semana ou até a cada 10 dias. Sério? Aquela ali tá com cara que regou demais, porque a pessoa acha, a planta tem que ter, precisa de água, então eu vou caprichar e vou regar todo dia. Não. Essas plantas de ambiente interno, 2 vezes por semana, para a maioria delas. E no caso da rafes ou da zamioculca, que é essa maravilhosa que eu trouxe aqui, Nossa, acho ela muito bonita. são as mais conhecidas para ambiente interno, uma vez por semana, ou agora que a gente está entrando no momento um pouquinho mais fresco de clima, uma vez a cada 10 dias. Cada 10 dias. No caso dela, o que fazer? Cortar todas as partes danificadas e observar se a terra, o substrato ali do vaso, não está muito encharcado. Então, se tiver, quando que eu vou regar? Quando estiver completamente seco. Teste do dedo. Teste do dedo ou, às vezes, o dedo não é suficiente, eu uso um palitinho. Como? Vou pegar, pode ser até um palitinho de dente, depende do tamanho do vaso, né? Coloco ele ali no vaso. Esse palito de churrasco também retiro. funciona bem. Ó, ele Saiu saiu totalmente seco. Precisa de água. Precisa de água. É que às vezes você não sabe, né? Então, eu vim aqui e molhei e você não sabia o que aconteceu. Eu coloco o dedo na superfície, pode estar úmido, mas lá embaixo vai estar sequinho. Então, ou se eu coloquei só um tiquinho de água, às vezes não é suficiente. Eu tenho que pensar que as raízes estão espalhadas pelo vaso todo. Às vezes em cima está seco e embaixo está cheio d'água ainda. Exatamente. Então, às vezes o teste do dedo, ele é válido, mas não é suficiente. Então, eu posso usar o palitinho e ter essa certeza. O palito saiu sujo, a terra está úmida. Aí eu não preciso regar. Não precisa regar. Então, a nossa amiga lá vai ter que fazer uma boa limpeza. Adubação seria legal para essa rafes? Adubação é legal, sim. Tentar dar uma vida para ela? A gente tem os produtos comprados prontos, né? Vários que são bem orgânicos, e tem aqueles de casa. O mais fácil de usar, que eu acho, são as cascas de ovos. Só que não adianta você já, quebrou o ovo ali para consumir, colocar aquela casca grande no vaso. Inclusive é bom evitar por conta pode ter acúmulo de água e tem o problema da dengue, né? Do mosquito. Então, para usar a casca de ovo, eu posso deixar ela uns 10 minutos no forno, e depois triturar no liquidificador. Ela tem que virar um pó. Um pozinho. Aí sim você vai colocando uma vez por mês, sempre aqui na bordinha do vaso. Tá. Tudo que você vai colocar é sempre na borda do vaso, nunca é na planta. Então, as pessoas perguntam bastante de borra de café também. É legal. Um pouquinho também na borda do vaso. Ah, legal. Olha aí, soluções naturais, caseiras. Né? E para quem quer se dedicar um pouquinho mais, convém comprar um produtinho pronto já. Tem vários que são totalmente orgânicos, com esterco de gado, por exemplo. Humus de minhoca, são coisas riquíssimas para a planta e fáceis de encontrar. Boa. Boa recuperação para sua rafes, viu, Sônia? Tem mais pergunta agora. Ana Beatriz, vamos dar uma olhada. A Ana Beatriz tem uma peperônia. É peperônia ou peperomia? Peperomia. Peperomia? Mia. É que a gente vai no pepperoni, né? Acho que tem nada a ver, peperômia. E ela tá com as folhas muito secas.
o que tá acontecendo de errado? Ela tá fazendo alguma coisa que não tá legal? Olha, essa planta parece que em algum momento faltou água. Então, a peperômia é uma das plantas pendentes mais populares que a gente tem para cultivar dentro de casa. Ali, por estar com várias partes secas, ou teve na hora de transportar a planta, a pessoa machucou demais, mas se não foi esse o caso, faltou água. O que fazer agora? Limpeza. A gente tem que ter uma consciência que é o seguinte, a folha seca e danificada, ela não vai voltar, não tem como recuperar. Então, o que eu tenho que fazer? Cortar para ajudar as partes, porque ali, se você olhar bem, eu consegui olhar bem de perto, a ponta das folhas da peperômia estão saudáveis, estão verdinhas. Então, a planta nesse momento está bem, ela só precisa de uma boa limpeza e acertar a rega. Quanto regar peperômia, eu vou aproveitar para falar da jiboia, que são muito parecidas, só que a jiboia é verde mais escuro, também para ambiente interno. Uma vez por semana é suficiente. Agora que tá mais ameno o nosso clima. Esquentou demais, 2 vezes, não mais do que isso. Então, essa daí, limpeza geral e rega uma vez por semana. Legal. E a poda, que é tão importante também, né? Como você falou. Muita porque gente tem dó, mas a gente tem que cortar, porque é verdade que a gente quando a gente deixa essas folhas que não estão legais, que não tem recuperação, a gente está dividindo a força da planta em que ela poderia estar renascendo mesmo e concentrando nas folhas novas, a gente está dividindo essa força com essas folhas velhas, para mantê-las ali, né? A planta, ela não entende, então ela vai mandando nutriente para todas as partes dela. Estando meio seca, meio morta, meio viva, ela vai mandando. Então, quando você retira essas partes que não tem recuperação, ela usa essa seiva, esses nutrientes para bombar as partes que ainda são possíveis irem para frente. Que é o que a gente quer que vingue, né? A parte Claro. boa da planta. Muito bom. Agora é a Gabriela Lima que tem uma pergunta aqui para você. Ela vai mostrar a planta dela também. Ela ganhou esse vaso há 4 anos. E de uns tempos para cá, ela notou que tá murcha, né? Ela não sabe se ela tá regando muito ou se é devido à exposição excessiva ao sol. Que planta é essa? É uma espada de São Jorge, né? É uma espada. Também tá com cara Não, Pacová, não. de que faz tempo que não mexe. É uma espada. Gente, eu não enxergo nada daqui de longe. É espada, nada, é é espada. espada. Tá E aí, com o cara que de tá excesso de água. A espada tá aqui também, né? Eu peguei aquela hora para mostrar. Essas folhas, vamos chamar gorduchinha, assim, essa folha. Vocês estão vendo que tem uma Suculenta? textura? Ela suculenta. é tipo uma suculenta? É, tipo uma suculenta. Aqui dentro é bastante água. Então, o que eu tenho que fazer, como ela já tem? Regar bem menos. Ali tá com cara, ela ganhou o vasinho há 4 anos, tá com cara que faz 4 anos que não mexe no vaso. Seria legal pegar uma pazinha ou até uma faquinha para remexer ali o substrato, soltar um pouquinho aquilo e acertar a rega. A espada, uma vez por semana também é suficiente. Essa folha molinha, aqui eu tenho uma folha firme, durinha, em pé. Se eu ficar colocando muita água, a planta vai ficando até meio pesada, meio cansadona, a folha vai fazendo Vai assim. caindo. Por isso que eu achei até, que eu olhei de longe, imaginei que fosse pudesse ser um Pacová, pacová, por isso que a verdade. folha do pacová cai, né? Por ter umas E caidinhas assim, ali. ali também, folhas mais antigas, você vê que vai demorar muito ou não vai voltar, corta fora e favorece as folhas. Ó, a folhinha nova aqui no meio, Ah lá, que graça. bonitinho. Quando eu corto uma folha antiga que também, não ó. tá usando pra nada, a folha nova vem bombando. Essa aqui também é folha nova ou não? Não, essa é mais Não? antiguinha. Essa é mais antiguinha? É. Uma graça, né? Uma graça, linda. Então é isso. Tem que, e olha que a espada de São Jorge é uma planta bem resistente. Super popular, resistente, E ela é resistente. fácil. Você falou que faz uns 4 anos que ela provavelmente não Parece que mexe não no vaso. mexe, Se fosse uma outra planta, já teria morrido muito antes, né? Já. É que a espada é forte. É guerreirona. Ela é guerreira. E é uma planta que ela falou da questão de luminosidade, a espada vai tão bem à meia sombra, ou seja, ambiente interno, como no sol. O que acontece quando você passa a planta de um ambiente interno para o sol, ela pode sentir um pouquinho. Então, nunca faça essa mudança muito drástica. Mas a espada é aquela versátil que vai bem nos 2 ambientes. Em todo lugar. Diz que até energeticamente ela é bem boa, né? a Maravilhoso. espada. Até, você viu que o formato, ela chama espada por conta do formato da folha mesmo, que lembra uma espada e ela tem várias simbologias. Vamos deixar para as É muito pessoas legal, aí, exato. cada um com a sua crença vai pesquisar Com certeza. o que significa. Tem mais uma aqui para você ver, a gente vai terminar com a foto da Rosana. Ela diz o seguinte: a minha planta está apresentando buracos. Isso é por conta de alguma praga? Aí, olha, não parece que é inseto. Isso aí parece, quando você deixa a folha muito molhada, ela cria uns fungo no meio da folha.
e depois ela apodrece e forma esse buraco. Porque o inseto, quando vai comer, né, é tipo uma lagarta, por exemplo, Fica mordidinho, fica né? mordidinho, mas é na borda, porque a boca dela não consegue morder o meio da folha. Então ela vem por fora e vai comendo a bordinha da folha. Esse caso parece que já foi anteriormente causado por fungo e esse fungo pode ter sido por excesso de umidade. Até quando você... Deixa eu pegar aqui a violeta, vai. Se ficar com água parada aqui, umas gotas de água parada, a tendência é apodrecer e depois fazer esses buraquinhos. Então, se você tem o hábito de regar essa planta ali da foto, jogando água em toda ela, pode ter sido isso que causou. Então você pode evitar isso molhando só a terra mesmo, só o substrato. Tá. Ou se acabar caindo água ali, depois de uma chuva, vai lá dar uma chacoalhadinha, secada, uma sacudida na folha para cair essa água. Uma vez ou outra não dá esse tipo de problema. O que acontece quando você faz isso frequentemente, aí pode ter esse problema sim. E ela deve cortar essas folhas que estão esburacadas? Ou todas estão? Vai acabar com a planta? O que ela faz todas, ali? É. Tem várias, né? Eu cortaria só as mais danificadas. Agora, vamos aproveitar para dar um alerta super, super importante, que a Comigo Ninguém Pode, é das plantas mais tóxicas que tem. Então, se você for cortar, usa luva. Não, a parte que você cortou mesmo da folha, cadê a nossa folhinha de violeta? Se eu fosse cortar a Comigo Ninguém Pode, eu seguro na ponta da folha daquela planta, corto aqui, vou lá e descarto. Nunca pego na parte que eu cortei. Aqui. É nesse nível de toxicidade dessa planta? É super forte, super, super. Olha, porque o nome sugere tudo isso, né? De você, por exemplo, se eu colocar a mão aqui em contato com a seiva e coçar os olhos ou colocar a mão na boca, pode dar uma infecção assim bem grave, uma irritação. Uma reação. Eu tenho um relato de uma pessoa que, quando era criança, a gente comentou dessa planta, e ela falou que na escola alguém, muito, sei lá, uns 40, 50 anos atrás, tá? Deu uns pedaços dizendo que era cana, numa brincadeira super infeliz, e a pessoa quase morreu. Ela mastigou um pedacinho e fechou a glote. Então, é para ficar atento mesmo. Você tem uma criança mais... com os animais, né? Com os animais. Para criança, eu sempre gosto de falar assim, não é para você não ter a planta, é para você explicar. Claro. Né? Ter a planta é explicar. Agora, com o animalzinho, cuidado redobrado. A maioria dos animais não vai comer a planta tóxica. Ele já tem ali, aí sim, eles têm um instinto de não fazer. Pode até morder um pouquinho a ponta. Tem um gato que já fez isso. Mordeu a pontinha, começou a salivar e nunca mais chegou perto. Mas se o animal é curioso, tem é um filhotinho, bicho curioso, tem. Coloca a planta no alto, não deixe de ter. Só tira do acesso fácil para o animal. Tá certo, então. Então, tomara que dê certo aí com a sua Comigo Ninguém Pode, Rosana. Obrigada pela foto também. E ali evitar o excesso de umidade. Tá. Então não é praga. Não, é fungo. não tá com cara de praga, não. Tá bom. Olha, gostei, viu? Gostei de todas essas dicas. Acho que dá pra gente fazer do outono aí uma época tão bonita. É uma época né? importante para... Quanto a primavera, por exemplo, quanto o a gente tem que pensar o seguinte, o ciclo aí da natureza, o outono é aquele momento que as plantas vão se preparar para encarar o inverno. Então, algumas estão ali em dormência, por isso que muitas folhas de árvore amarelam, ficam vermelhas e caem. É o organismo ali da planta se preparando para a chegada do inverno. E é um momento bom também para fazer poda. Vamos terminar com essa dica boa? Claro. Uma dica, falando em coisa antiga, dica de vovó. Os melhores meses para fazer poda são de árvore, de galho, assim, os meses que não tem a letra R. Então é maio, junho e julho. Para poda? E agosto. Para poda. Maio, junho, julho, agosto. Os meses que não tem a letra R. Ai, que legal. Que coincide que as plantas estão ali em dormência, né? Aquele período mais de descanso, vamos dizer assim. Aí ela consegue, você corta, ela não sente tanto. Começou a esquentar, ela vai rebrotar com bastante força. Legal. Então, frutífera, árvore, são esses meses para você fazer aquela poda boa. Legal, gostei dessa dica. Então, os meses que não tem a letra R são meses bons para a gente fazer a poda. Então, eles estão chegando. Das plantas maiores, né? Essas de limpeza que você faz, assim que tiver necessidade, vai lá e faz sem dó. Ah, muito bom. Randall, obrigada, viu? Quanto conhecimento, né? E quem tiver mais curiosidade de conhecer, pode seguir lá meu Instagram. Essas dicas tem no meu canal do YouTube também, que é o Vila Nina TV. Aí você pode rever tudo sem pressa. Tanto no Instagram quanto no YouTube é mesmo Vila Nina TV. Vila Nina TV, que é o nome da minha loja, uma homenagem à minha tia super querida, que é a Nina. Gostava de plantas também, a Nina? Amava. Ah, que amava. legal. Aliás, minha família inteira tem essa coisa boa no sangue, que é o amor pela natureza. Dá pra estar em contato com a terra, né? Que legal. Randall, obrigada, viu? Eu que te agradeço. Vamos fazer isso mais vezes? Gostei das fotos e dos vídeos das plantas da turma de casa. Eu tô à disposição. Né? Dá pra fazer um diagnóstico bom, né? Muito legal. Obrigada, querido. Eu que te agradeço. Feliz Páscoa pra Pra você, você viu? também. Obrigada.